Olá, tudo bem com você? Meu nome é Adriano Zunstein, sou especialista em desenvolvimento humano e criador do método TQO. É exatamente sobre isso que eu estou aqui para falar com você hoje. O que é TQO? O que são as terapias quânticas e orientais? Bem, TQO é uma metodologia. É uma metodologia de pesquisa, metodologia de estudo e uma metodologia de ensino. Mas ok, o que ela pesquisa? O que ela estuda? O que ela ensina? Na verdade, ela ensina o que é inteligência biológica. Inteligência biológica é a capacidade que nós, seres humanos, em 3 dimensões, altura, largura e profundidade, temos de se adaptar em relação ao meio que nós vivemos. Então, se trata de uma inteligência, algo já programado, que nos torna expert em adaptar a cada milésimos de segundo a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E, obviamente, adaptar em que sentido? Em sentido tridimensional, em sentido físico. E para você ter uma adaptação em forma física, sempre vai ter a gestão de um desconforto. E esse desconforto, na nossa atualidade, pode ser um processo emocional, pode ser uma dor, ou pode ser uma doença que altera alguns sistemas do nosso corpo e até de maneira um pouco mais agressiva. Então, olha só que interessante. Para ter um desenvolvimento, para ter uma evolução, nós utilizamos a nossa inteligência biológica. E repito, inteligência biológica é a capacidade de se adaptar ao meio que nós vivemos. E para se adaptar, vai ter dor, vai ter desconforto, vai ter processo emocional. Mas isso é algo que não é muito aceitável, porque entenda, se nós estamos evoluindo na atualidade de maneira rápida, de uma maneira como nunca antes, significa que o corpo está se moldando para isso. A nossa biologia está se moldando para isso. E isso está causando todos os desconfortos que vivemos na atualidade. Então isso causa um contratempo muito grande para todos os profissionais que fazem a gestão dos seus estudos para desenvolver o próximo. Os profissionais da área de saúde, os coachings, os gestores, tanto o universo da saúde como o universo corporativo. Todos os que estão à frente para fazer o ser humano se desenvolver acabam, às vezes, se deparando com um muro de pedra na sua frente. A gente implanta processos, cuidando do próximo e, de repente, esse próximo ele se perde no próprio desenvolvimento. Exatamente por isso. Aparecem dores, aparece desconforto que ninguém consegue lidar ou não sabe como lidar. Isso se trata exatamente dessa inteligência biológica. Porque se o corpo não estiver apto, se a biologia não estiver forte, a nossa inteligência tecnológica não tem aonde morar. A nossa inteligência emocional, que é para não surtar, não tem onde morar. E a nossa inteligência espiritual, que é como a gente espalha todo esse conhecimento magnífico nessa teia planetária, também não tem morada. Então entenda que se você não compreende o que é inteligência biológica, ou seja, como o seu corpo trabalha com todo o conhecimento, com toda a informação do meio, tudo que nós somos ou tentamos nos tornar vem por água abaixo. E a nossa evolução, ela começa a diminuir, ela começa a ficar cada dia mais estagnada. Então nasce a TQO, que é exatamente para mostrar como é essa inteligência biológica, como o corpo ele se comporta, como podemos mexer nesse corpo, como nós podemos aprimorar essa inteligência biológica, porque a gente sabe o seguinte, para evoluir vai ter que ter desconforto, essa é a inteligência biológica. Então como amenizar esse desconforto? Como tornar esse desconforto tão básico a ponto de ser imperceptível e não impedir esse ser humano de continuar o seu processo evolutivo? Porque quem em sã consciência que quer sofrer cada vez mais e acha que está bom esse sofrimento. Então a coisa é o seguinte, se você vai sofrer, se você vai ter um desconforto, entenda o porquê está acontecendo isso e entenda como tornar esse desconforto cada vez mais leve. Isso é o fundamento da TQO. Por isso, as terapias quânticas orientais nascem como uma plataforma de pesquisa para ver exatamente como é esses times de aprimoramento e estudar como a gente pode passar por esse aprimoramento sem grandes desconfortos e, obviamente, ensinar como os profissionais que cuidam do desenvolvimento humano podem fazer com que as pessoas que estão sob seus cuidados evoluam com um desconforto muito mais clean, muito mais tolerável. E aí entra um porquê que eu optei pela quântica e pelos ensinamentos das ciências orientais. Em primeiro lugar, vamos falar das ciências orientais. As ciências orientais, elas não se preocupam muito com a estrutura, mas se preocupam com a função.
Então, na verdade, o ser humano, para se desenvolver, precisa ter a sua biologia em plena função. Quanto mais rápido, quanto melhor essa função, menor o desconforto para a sua evolução. E as ciências orientais cuidam dessa função, um pouco diferente da nossa ciência ocidental, que ela estuda a estrutura, depois como essa estrutura se fundamenta, para depois a função acontecer. Não que ela seja banalizada nesses estudos da TQO, mas para explicar a estrutura é mais fácil você explicar como ela funciona, por isso as ciências orientais. E por que eu agrego essa ciência da função, que é a ciência oriental, às ciências quânticas? Porque as ciências quânticas nada mais são do que ciências da informação. A ciência quântica é a ciência que te coloca toda a informação disponível. Se você tem a informação de como a biologia tem que se comportar, essa biologia se transforma muito mais rápida. E se essa biologia se transforma mais rápida, o corpo fica mais forte. Se o corpo fica mais forte, ela consegue dar sustentação para a sua inteligência tecnológica, para a sua inteligência emocional e para a sua inteligência espiritual, que a gente estuda em próximos vídeos, nos próximos assuntos a serem abordados. Então entenda o porquê que nasce a TQO, para compreender e saber lidar com a nossa inteligência biológica, que é inevitável para a nossa evolução, ou seja, lidar com o sofrimento biológico para que a gente consiga evoluir. E ela nasce para explicar também como profissionais podem ajudar outros a passar por essa difícil fase da adaptação, essa difícil fase da evolução. Então, por esse motivo, nasce essa ciência TQO, essa plataforma TQO, como você preferir chamar, que não tem uma verdade única, de forma alguma. Essa ciência, ela nasce, essa plataforma nasce para tornar aquilo que você sabe mais viável ainda, mais potencializável para que você consiga utilizar para a sua evolução do dia a dia. Espero que possa ter elucidado o que é essa ciência TQO, que não é uma ciência da verdade, não é uma única ciência, mas é uma plataforma que te dá condições de entender quem é o ser humano da atualidade, como a sua biologia se transforma, como a sua inteligência biológica se comporta nesse meio, de desenvolvimento que o ser humano passa na atualidade. Até breve, fica de olho aí em próximos vídeos, falando um pouco melhor sobre a inteligência biológica, as formações na área TQO, que são formações que te ensinam a lidar exatamente com essa inteligência biológica para tornar o ser humano extraordinário que você já é, tá? Acompanhe então todas as minhas mídias, Vai lá, procura Adriano Zunstein no Instagram, no WhatsApp, no meu canal do YouTube, que você vai ter acesso a novos conhecimentos relacionados à plataforma TQO, mais conhecimentos relacionados à inteligência biológica, tudo para ajudar você nesse momento extraordinário que você, não só você está vivendo, mas toda a humanidade, em pleno desenvolvimento, em plena adaptação ao meio em que se vive. Até breve.